a manifestação tal, o que é chegar depois da Revolução Industrial, a afirmação desse capital, a mudança de dono. A Europa era o dono do poder, o poder passa para a América do Norte, para os Estados Unidos, o próprio conceito de América já mostra a colonialidade do poder. Por que nós não somos América também? Somos América Latina. E que esse desenho contém um desenho que vem do México, através dessa América Central, e chega até a América do Sul, os três, sem o Iame e sem a Guiana. Fica só a Guiana Francesa, mas que é Europa. Então, o que é América Latina? Por que ela é latina? Toda a herança eurocêntrica que ficou na América Latina, do supremacia dos brancos, daí outro conceito que é o conceito de branquitude. Tem já várias pessoas discutindo a branquitude, porque que o poder emana dos brancos, e daí compreender a necropolítica em relação aos negros. Quem morre no Brasil? Negros de 15 a 29 anos, que moram em favelas, 5 desempregados, sem informação adequada, devido à renda familiar, produz e o envolvimento fácil com o narcotráfico, na medida não que seja um movimento de o narcotráfico, mas eles estão mais expostos, estão mais sujeitos a serem incorporados. Então, o que significa? E os movimentos antirrágios, e são vários movimentos, são vários jeitos que emergem, e, é claro, do MST. Então, dessa emergência de novos sujeitos sociais, no nosso caso aqui, o que significa os catadores de papel? Essas pessoas que estão presentes diariamente no nosso cotidiano, como passaram a ser reconhecidos. Então, vejam, um exemplo dessa emergência. O próximo. Daí a dimensão escalar e as redes sociais. Então, vejam que o que eu falei até agora foi uma dimensão de escala, uma dimensão escalar, enquanto que aquele movimento socializado, em que nós não tínhamos conhecimento, ele é um movimento de bairro, ele reivindicar o quê? Bens essenciais à sobrevivência. Ia reivindicar habitação, reivindicar escola, reivindicar posto de saúde. Veja, então, a escala como que ela atravessa o limite do bairro, adentra a cidade, adentra a metrópole, adentra o campo e torna-se uma questão global. Aí vejo todas as fontes de informação, como que as redes começam a ser alimentadas. Então, a dimensão escalar dos movimentos sociais permite relacionar as principais lutas reivindicatórias de vengança local, caracterizadas pelo ativismo social das associações de bairro ou o alcance de outro tipo de mobilização da internet e das redes sociais, redimensionar os movimentos sociais. Já as novas tecnologias os ressignificaram. E daí a denominação de novos. As redes sociais permitem agregar expressivo número de participantes com enorme poder de mobilização de grande porte que se manifestam e reivindicam. O fenômeno das fake news comprometem a ação social. Então, vejam, por favor, o próximo.
como que essa dimensão escalar ela vai ser importante, como se global, os movimentos sociais hoje são globais, mas o que eu chamo a atenção é não desprezar os movimentos locais. Geralmente, que é contra a estrutura de poder, e no momento em que a extrema-direita ocupa o poder, a dificuldade que esses movimentos têm de se expressar. E chama a atenção também os mecanismos que são feitos pelos detentores de poder para impedir que esses movimentos adquiram força. Né? Daí, que o Raftan vai colocar, o que é o território como expressão de poder, a territorialidade se colocando como poder. E daí, então, eu quero voltar, e a teoria, durante os anos 70, algumas teorias ultrapassaram as alternativas, isolamento, solidariedade ou estrutura e motivação. Então, nós vamos ter na Europa o Turenne e o Habermas, o Alain Berger, que é sociólogo, professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, era professor, e como ele vai discutir o que é a democracia, ele vai construir o conceito de ator social, vai se voltar a compreender os movimentos sociais, junto com o Castells também, posteriormente, junto com o Castells, como que vai discutir a teoria do ator. Nós vamos ver que a geografia pouco trabalha com a teoria. Nós não temos uma teoria geográfica, ainda é da sociologia, da antropologia, e nós pegamos de empréstimos. Então, veja, o Habermas, eles basearam suas análises numa abordagem estrutural, sistêmica, que atribuía as novas formas de conflito e a formação de novos atores, então a teoria do Turenne, além das lutas tradicionais na força de trabalho. Então, vejo que é ainda o sindicato tendo expressão, o sindicato, mas veja a inovação associativa, perceber que é o surgimento de um partido verde. Então, nós tínhamos Partido dos Trabalhadores, como que vai surgir um novo ator, que é o Partido Verde, a expressão que esse partido vai assumir a Alemanha, bem diferente do que é o ecologismo, e depois na França, como que vai se irradiar, chegando ao Brasil, o Partido Verde também, no contexto da social-democracia, e o que é, então, as mudanças do capitalismo pós-industrial. Daí a construção do conceito de pós-modernidade, e como que na pós-modernidade a fragmentação que nós vamos viver, aquela ideia de totalidade que nós prezamos tanto na geografia, Ariel Cosi, vai estudar a totalidade, o todo e a parte, colocar em questão a geografia regional, que discuta as partes, ou rever de uma totalidade, o que é, então, esse momento que já vai ser o que é a área em que ele de Harvey vai trabalhar, principalmente quando ele escreve a condição pós-moderna. Depois das teses do imperialismo, ele vai... E toda a sequência dos livros do Harvey, geógrafo, e dos livros do Ardot e do Laval, também seguindo a mesma linha para compreender a nova razão econômica a partir do neoliberalismo. Então, nos Estados Unidos, o McCarthy e Zaldi, né, o Ganson e o Oberthal, são teóricos que tentaram explicar como o movimento é constituído, se e como ele sobrevive no tempo em relação em seus contextos. Isso é termos de mobilização de recursos. Como que o movimento, como que ele vai? Veja, nós falamos
muita gente que os movimentos estão em decadência, que surgiram novas formas de luta. Então, o que é as redes sociais e os movimentos tradicionais? Como que os movimentos incorporaram também as redes e como funcionam na denúncia, o que pega e o que não pega nas redes sociais. O próximo, por favor, filho. Pois, ó. Daí, então, o Brenner, Neil Brenner, que vai hoje está na pauta da geografia, vai dizer que, em meio aos tumultuados episódios de maio de 68 em Paris, o teórico francês Henri Lefebvre introduziu em seus escritos um conceito que continua desafiando essas mistificações sobre o urbano, o direito à cidade. Esse conceito ressoa poderosamente em debates forâneos mediados pelos design em prol da cidade aberta, visto que ambas as concepções prevêem uma cidade apropriada e acessível para todos os habitantes. Eu já coloco que os novos movimentos sociais ultrapassam os limites das cidades, se metropolizam, entendendo-se de modo global, estendendo-se de modo global, sem limite. Aí vejam o que é o Brenner, ele recorre logo, vai entender, foi Paris, 68, né, para vocês que estão ingressando no curso, no mestrado e o doutorado de Prudente. Então, vejam, todos os militantes de 68, os revoltosos que participaram das barricadas, são conhecidos como Soissons-Art. E dentre esses militantes, dois famosos são Lefebvre e Foucault. Né? Foucault saía direto das barricadas e ia para o Collège de France. Esse seu pronunciamento, tentando convencer os membros de todo o colegiado do Collège de France a participarem das lutas. Yves Lacoste foi um soissons-huitard importante. Então, como que o Lefebvre, participando dessas barricadas, e a partir daí vai já trabalhar o direito à cidade, o conceito de direito à cidade, formado no Brasil, é um conceito de direito à cidade. As pessoas entendem, não é isso, não é direito a ter uma casa numa periferia distante, não é direito a minha casa, a minha vida, direito a minha casa, a minha vida do Estado. Então, a cidade é algo muito mais amplo. Daí o conceito de alienação, como ele vai rever o conceito de alienação, como ele vai construir o conceito de cotidiano e trabalhar a questão do fetiche da mercadoria, que vai garantir, que sustenta esse cotidiano da vida na cidade, todo mediado pela mercadoria. E o Turenne vai ser enfático, ele vai colocar que, em vez de cidadania, nós conquistamos o consumo. Então, as lutas pela cidadania foram substituídas pela luta do acesso ao consumo. Então, não era mais possível, né, essa discussão. O Torre foi muito feliz, então ele vai mostrar a mediação entre a empresa, em vez do Estado atender as demandas, né, para que garanta o acesso à cidadania, nós vamos ter a empresa, né, com todos os seus insumos, com mercadorias, garantindo o acesso ao consumo. Daí que o neoliberalismo da Margaret Thatcher, do Reagan, o que vai significar? Todas aquelas bugigangas chinesas das lojas de 1,99 começam primeiro na Europa, Estados Unidos, e depois invadem o Brasil também. E, nesse momento de recessão, muitas foram desaparecendo, mas ainda é o acesso possível. Esse paraíso dos plásticos, das lâmpadas de Natal que enfeitam as árvores de Natal, todos esses produtos chineses que chegam a baixo custo e que fazem, em parte, um desejo reprimido de consumo, mas que não é direito à cidade. Nós não podemos confundir
como direito à cidade. Por favor, Hugo. Aí, a transversalidade das lutas. Né? Como compreender a transversalidade das lutas? A própria sigla, Novos Movimentos Sociais, tenta reunir vários grupos sociais e políticos heterogêneos para compreendê-los na mesma contemporaneidade, ou seja, analisar esses diferentes movimentos na medida que todos emergem grosseiramente ao mesmo tempo, nomeadamente o da transição da sociedade de consumo do pós-guerra para as sociedades pós-industriais. Então, veja o que é a sociedade pós-industrial. É a sociedade que desmobiliza os sindicatos, tá? E o que nós vamos ver que vários conceitos vão modificando. As relações de gênero, né? Homem e mulher, o homem, trabalho pesado, provedor do lar, a mulher, a responsável, a responsável pelo lar. A mulher vai à rua, ela deixa. Então, o que vai caracterizar essa altura dessa sociedade pós-industrial? A mulher ingressa no mercado de trabalho. Então, o que surge, aquela mulher, ela vai ingressar no mercado de trabalho, mas em níveis diferenciados em termos de relações sociais. A mulher de nível superior vai ingressar para uma atividade de nível superior, uma atividade gerencial, qualquer, uma prestação de serviço, mas em nível maior. Para ela sair, entra uma outra mulher que deixou lá para tomar conta dos filhos dela, tomar conta dela. Então, a mulher saiu, mas as relações de poder continuam. As relações de poder permanecem. As diferenças sociais e a diferenciação socioespacial. A Carminha organizou um número da revista Cidades, todo voltado ao estudo da diferenciação socioespacial. Eu sugiro a vocês que façam a leitura, é bem excelente esse número da revista Cidades. Então, para nós compreendermos que há uma mudança nas relações de gêneros, mas há a permanência do machismo, a permanência das relações de poder. Então, como trabalhar essa questão da transversalidade das lutas? O Gilles Deleuze e o Guattari, eles teorizaram a noção de eco e transversalidade das lutas, noção que Guattari compartilha com Foucault. O mesmo não acontece em cada campo específico, política, arte, filosofia, mas a criação de novos conceitos em determinado campo tem repercussões em outros lugares e em outras formas. Não é passando, ele vai fazer um corte transversal e ele vai emergir em outros lugares, né? Às vezes com formas diferentes, mas a base é a mesma. Então, vejam o conceito de eco, a ecologia, que é um conceito que vem lá do século XIX, vai ser recuperada a questão de eco-oikos, e como que nós vamos trabalhar a questão da casa comum, o que é a questão da casa comum, e o que é a transversalidade das lutas, como que elas se encontram. Por favor, João Oswaldo. Daí o Michel Foucault, novos movimentos sociais, como que o Michel Foucault, em suas entrevistas com o Bert Dreyfus e com Paul Rabinoff, Michel Foucault baseia-se assim: uma série de oposições que se desenvolveram nos últimos anos. Essas oposições são fabulosas para nós aprofundarmos. A oposição ao poder dos homens para as mulheres. Vejam, nós estamos na era, no Brasil, a era do feminicídio.
diariamente como que há um estímulo, parece que há um estímulo ao feminicídio, à agressão às mulheres. Aí vejo, então, a posição dos homens sobre as mulheres, dos pais sobre os filhos, de psiquiatria sobre os doentes mentais, medicina sobre a população, administração sobre os modos de vida das pessoas. Nós poderíamos falar aqui, na perspectiva do Foucault. Primeiro, ele vai escrever a origem da clínica. Tá? Ele vai escrever a história da loucura. Então, quando ele vai escrever a história da loucura, ele vai questionar o saber médico, esse poder do médico dizer quem é são e quem não é, quem vai para o manicômio e quem não vai. Aí a ideia da reclusão, o que é a pessoa ficar reclusa. Daí porque ele vai discutir tanto o sistema prisional. Daí o que é a prisão, e é da prisão que ele vai recuperar o conceito de panótico, a ideia do controle. Aí ele vai escrever vigiar e punir. Então, essa ideia do panótico é aquela torre que fica, vejam, nos quartéis, nas prisões, como que de um ponto, um olhar controla todo o movimento do sistema prisional, ou sendo mais amplo do sistema de confinamento. Pode ser nos asilos psiquiátricos que estavam proibidos e que estão retornando novamente, né, os CAPs, os Centros de Apoio Psicossocial, não estão recebendo as verbas necessárias, criando um problema, no caso do Brasil, problemas muito sérios para essa forma de assistência que está pautada no humanismo que trouxe os que estavam reclusos para dentro de casa, dentro de uma política de inclusão social, que vai ter rebatimento na escola, também a inclusão dos diferentes. Então, como que é uma discussão toda do direito a ser diferente. Então, desse direito à diferença é que nós vamos à revolução na política de inclusão social. Isso é fundamental para compreender os novos movimentos sociais. Vai além de uma luta por uma vaga na escola. Mas eu um filho autista na escola, na mesma escola, e ele convive socialmente com as outras crianças. Eu coloquei um filho que tem síndrome de Down com as outras crianças. Então, como despertar o sentimento de solidariedade? Como construir o sentimento de alteridade? Como se colocar no lugar? Então, vejam a importância para os novos movimentos sociais, como que esses sujeitos não são meros sujeitos, eles alteram a política, eles alteram agentes oficiais. Não sei se está ficando claro como que vai mudando, né? Como que vai mudando a política. Então, o tratamento de preso não tem direito, aí vejam a igreja. A igreja tem uma pastoral, né? Pastoral carcerária, para discutir os maus tratos. As evangélicas dão uma assistência enorme aos que estão no sistema de cárcere. Então, qual é o direito do encarcerado, do preso? Então, tanto na perspectiva legal de agilizar os processos, várias pessoas presas sem julgamento durante 3, 4, 5 anos, tudo isso é um avanço contemporâneo e que nós devemos muito a Foucault nessa discussão. Quando ele entra na prisão, nós temos vários casos de pessoas que ficaram presas injustamente durante 3, 4, 5 anos. Então, o que é essa, no caso da Igreja Católica, a pastoral carcerária, e as várias assistências que são feitas. E o Foucault, quando ele vai, o vigiar e punir, quando ele entra na escola, quando ele vai ver a regra e o modelo, quando ele vai escrever a microfísica do poder, quando ele faz a crítica à geografia. Então,
contribuição que ele deu é algo assim impressionante. E há oposições das quais não basta dizer que são lutas contra a autoridade, mas cuja natureza deve ser especificada, de lutas transversais. Quero dizer que isso não se limita a um determinado país, não se restringe a um determinado tipo de governo político e econômico, afetando os países do leste, a Primavera de Praga. Aí, o exemplo da Primavera de Praga, o que se chama, então, de mundo livre. Né? Então, o que é essa expansão, essa extensão o Foucault vai dar com essa construção desse conceito de transversalidade. E eu queria frisar bem quando eu chamo a atenção das políticas públicas que advêm desse conceito. Então, quem pensa que teoria prática é outra, não. Nós não temos essa divisão teorática, o conceito de praxis, lá do velho barbudo. O que é o conceito de praxis? Para nós compreendermos como está essa interpenetração entre a teoria e a prática, entre as superestruturas e a infraestrutura. Então, o que elas são dinâmicas, elas são flexíveis, mas as que regem na perspectiva da base do mundo, da história, da economia, da história a partir de Marx, mas a partir do Milton, que mudou a partir da geografia também, do espaço. O Milton vai ler a infraestrutura a partir da geografia, e mostrando que o Marx não abordou a questão do espaço. Tá? Então, e o que é essa interpenetração entre superestruturas e infraestruturas? Daí como que vai surgir o sistema legal, sistema de leis, que vai virar vida cotidiana, e como que desse sistema legal vai surgir um sistema de justiça, que vai regular esse sistema legal. Então, como a justiça tem um papel fundamental dentro da estrutura dos poderes. Então, está tudo ligado a essa transversalidade. Por gentileza, João Oswaldo. Daí, então, o objetivo dessas lutas, os efeitos do poder como tal, continua ele. Por exemplo, a crítica dirigida à profissão médica não é principalmente por ser uma empresa com fins lucrativos, mas por exercer um poder irrestrito sobre os corpos, a saúde dos indivíduos, suas vidas e suas vidas, morte. Então, quando ele vai o nascimento da clínica, né, como que ele vai discutir, e na história da loucura, o poder que os médicos têm até hoje. Né, nesse momento da pandemia, veja a medicina e as ciências afins, a área ligada, né, às paramédicas, como têm sido fundamentais. Mas ele vai questionar esse poder, principalmente em relação à questão da loucura, a questão da idade. E é tão importante que, para ingressar em qualquer emprego, nós precisamos de um atestado de sanidade mental. E quem nos dá esse atestado é um médico. Então, o poder está nas mãos dele de dizer se o indivíduo é são ou não. Aí, veja, mas também são lutas imediatas, né? Imediatas, duas razões. Primeiro, criticam as instâncias de poder que estão mais próximas, que exercem suas ações dos indivíduos. Elas não buscam o inimigo número um, mas o inimigo imediato. Daí porque eu chamei a atenção na introdução da fala a importância dos velhos movimentos sociais, porque o provedor do calçamento de via, da implantação de uns equipamentos do saneamento básico é do
governo do Estado e do governo federal, mas os prefeitos, que é o poder mais cidadão, e na estrutura de poder, o único próximo dele é o prefeito, que é o gestor de território do município. Então, ele é o gestor, ele era mediado e é mediado pela Câmara dos Vereadores, daí é o poder do município e como esses quase a inutilidade dos vereadores que trabalhavam muito mais num conceito de controle de área, né, a partir ou chamado seus currais eleitorais, os currais ligados a políticos, a deputados estaduais, federais e ampliando esses currais, e na medida em que emergem os movimentos sociais, é um contraponto à ideia. Acredito que aconteceu também, a Carminha me convidou uma vez para uma reunião na prefeitura, na Câmara, discutir a questão dos movimentos sociais, e o que é como que os vereadores às vezes ficaram à parte com a emergência dos movimentos sociais. Então, eles tiveram que se reconstruir, né? Ou então tive que lutar contra os movimentos sociais, contra a federação, as diferentes federações de associações de bairros. Então, vejam como que é importante não jogar, eu estou colocando novos e velhos, não estou colocando um contra o outro. Estou tentando trabalhar, já sendo claro, as dimensões eles adquirem. Então, os velhos movimentos sociais, nesse caso daí, chamando a atenção que a vaga da escola depende o quê? Do ensino fundamental, primeiro é da prefeitura. A primeira fase, então, é totalmente de prefeitura, aqui no Nordeste. A segunda fase, o nível médio do Estado, a responsabilidade. E os institutos federais, as escolas técnicas, o Pedro II, é do governo federal. Então, como que você vai ter essas estruturas? Que é onde está o inimigo imediato? Para garantir a vaga na escola, para garantir o posto de saúde, para garantir a varredura das ruas. Então, vejam como que ainda esse movimento social ele é muito forte. Só que hoje ele tem um aliado que é a rede social. Se sai numa das redes, né, uma crítica ao prefeito, ela é mais atingida do que uma passeata até a porta da prefeitura. Então, como que o movimento do velho movimento social também utiliza as novas tecnologias, né, e tem esse aparato todo e consegue se preparar para a luta. Então, vejam, o Foucault vai trabalhar o conceito de biopolítica e como que o Rogério Arbert trabalha muito político, que é, então, a política que vai atingir os corpos. Né? O que vai atingir os corpos nesse sentido, né, da crítica que o Foucault vai fazer e como que o corpo vai ser manipulado, o corpo dócil, o que é a, a, a consciência do seu corpo, como que você adquirir consciência do corpo e que é o corpo para a guerra, o que é o corpo para a luta, o corpo para o trabalho pesado. Então, o que é a biopolítica? Política atrelada ao corpo. Por favor, Oswaldo. Aí, veja, segundo, eu não considero que a solução para o seu problema em qualquer futuro, isto é, uma promessa de libertação
de revolução no fim do conflito de classes, em relação à escala teórica de explicação, a ordem revolucionária que polariza o historiador. Essas são lutas anárquicas. Aí vejo o que é movimento social e a revolução. O que é revolução no sentido político. Então, a revolução ela é quebra total dos Estados. Quando tem uma revolução, você tem deposição do poder construído ou instituído e vai ter uma outra estrutura de poder que vai quebrar com todos os Estados. Então, o movimento social não é... Ele pode caminhar para um movimento revolucionário. Um movimento social da força e da expressão de um MST pode caminhar para um partido político. O partido político ele tem uma utopia de verdade, mas no momento que ele é poder, essa utopia tem que se tornar realidade. Então, ele tem que colocar em prática todos os pressupostos teóricos que ele tinha sobre sociedade. Aí tem que ter realidade. Aí, veja, então, não é revolução, nós estamos falando de movimento ainda, de reivindicações. Tá? Além disso, são lutas que questionam os atos do indivíduo, afirmando o direito à diferença e atacando tudo que possa isolar o indivíduo. Obrigam o indivíduo a se retirar para si mesmo e vinculá-lo à sua própria identidade. Essas lutas não são exatamente a favor ou contra o indivíduo, mas se opõem ao que se poderia chamar de governo por individualização, o que Foucault, em outro lugar, designa sob o conceito de disciplinar. Então, vejam o que é a disciplina, né? O que é o poder disciplinar, a discussão que nós temos na geografia entre a questão da disciplina, pautado no pressuposto da ordem, veja, ordenamento espacial. Nós usamos o tempo todo, mas o conceito está impregnado da ideia de disciplina. Organização do espaço. É a ideia de disciplina. O slogan da nossa bandeira, ordem e progresso, é um slogan positivista. Né? Então, o que é desse positivismo do final do XIX no Brasil, da criação de uma igreja positivista no Brasil, ainda tem essa igreja. Quem for na rua Benjamin Constant, que é o grande líder, né, do positivismo, tá, Rio de Janeiro, está lá a Igreja Positivista do Brasil. Então, como virou religião. E como que o Foucault vai discutir toda a questão da disciplina. Então, vejam aonde entra a disciplina. Nós, da geografia urbana, Carminha está aí, deve ter outros colegas, mas o que é a gente discutir o planejamento urbano? Como que o planejamento está todo pautado no pressuposto da disciplina. Então, o que é um planejamento urbano? Ele vai admitir o que é um planejamento anárquico, né? O que é um planejamento anárquico de expressão de uso do solo à vontade dos diferentes sujeitos sociais. E o que é o planejamento, que é o estabelecimento, a retificação. Então, vejam como que o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento das relações sociais de produção, e criaram esse modelo de cidade. Criou um modelo de cidade que, a partir da Escola de Chicago, vai construir um conceito de zoneamento, vai chegar a um conceito de zoneamento. Então, o que é o zoneamento que até hoje está presente
em grande parte dos planos diretores, né? É muito criticado, mas como eles vão da Escola de Chicago e entra direto no CIAM, do Congresso de Arquitetos de 1933, e vem com a Carta de Atenas. A Carta de Atenas é um documento que pressupõe o isolamento e uma leitura da cidade a partir de 4 atividades: o habitar, o trabalhar, o circular e o recrear. Então, como você trabalhar essas 4 atividades, você tem que ter na cidade o local de ação separado do local de trabalho, separado do local da recreação e a, a conexão de todos esses lugares a partir de um sistema viário que vai permitir a circulação, a mobilidade. Então, vejam como que a Carta de Atenas, de 33, ela até hoje influencia o nosso planejamento urbano. Até hoje, ela, os diretores, até hoje, ela regula as luas, a lei de uso e ocupação do solo. Então, é impressionante temos avanços, quando nós vemos uma monstruosidade malha urbana da cidade do México. Quando a gente vê aquela monstruosidade que é a malha urbana de Tóquio, de Los Angeles, de São Paulo, a gente tem a dificuldade que é viver dessa cidade. A pessoa vive na cidade ou em pedacinhos de cidade. Nós, da geografia, já demos muitas respostas, já contribuímos muito. O que é viver numa cidade média, como a Carminha Recime, o grupo todo que faz a Recime, vem discutindo o que é, mas como que as cidades reproduzem um modelo. A cidade pequena, como ela tem essas funções, está tudo ligado à ideia das funções urbanas. Nós não conseguimos ficar livres ainda desse conceito de função, que é uma transposição da biologia, né, para a geografia, as funções orgânicas, né, de um organismo, de um corpo. Nós fizemos essa transposição um corpo vivo, né, e levamos para a vida social, para a sociologia, para a geografia. Nós trabalhamos até hoje com esse conceito, são as funções da cidade. A nossa cidade toda ela é um organismo vivo, ela tem o coração da cidade, ela tem artérias principais, né? É o pulmão verde da cidade. Vejam, então, como estamos atrasados. Nós não avançamos conceitualmente para construir, para avançar e ter conceitos próprios, né? Nós vamos ter o, o, o Deleuze e o Guattari, o conceito de rizoma. A Escola Geográfica de Montpellier vai construir outros conceitos. Nós não temos no domínio público da geografia, que, entre aspas, ainda as funções são muito importantes. Então, vejam como a ideia da disciplina, o que é disciplinar. Então, eu fico muito preocupado com o que é a questão da disciplina, organizar em fila, expressão, a sala de aula, a chamada feira atrás da outra, o que significou em termos de práticas pedagógicas e práticas de ensino, se formar círculo, o aluno ter direito à fala. Então, isso é uma transgressão à ideia do disciplinamento. Então, o pressuposto do professor fala, o aluno escuta. Está vendo? Uma palestra, uma conferência, mas em sala de aula, o que nós tivemos que o aluno passou a ter poder de fala, poder de reflexão. O saber do aluno passa a ser um saber Vygotsky vai ser claríssimo, porque o poder do aluno ele
ele sabe, ele tem um saber também, do que é, então, a manifestação desse saber e como você vai trabalhar esses diferentes saberes. É dessa perspectiva que Paulo Freire vai construir toda uma pedagogia do oprimido. É como que o que é essa pedagogia, o que esses saberes são esses saberes que garantem a comunicação, são esses saberes que garantem uma simetria de linguagem, simetria, assimetria, porque os nossos saberes muitas vezes geram relações assimétricas. Nós falamos e os alunos não compreendem o que nós estamos falando. Então, o que é construir essa simetria? Então, o Foucault ele foi, estou até suspeito, ele deu um avanço fantástico, deu uma contribuição muito grande. E quando ele vai colocar a questão, o retirar de si mesmo e a sua própria identidade, que é. Então, veja a identidade de gênero hoje. Quando que há 30, 40 anos atrás nós iríamos falar num transexual, né? A travesti, uma Rogéria, era vista como personagens exóticos, não sujeitos sociais com direito à forma de expressão. Não tinha um lugar de fala, não tinha uma narrativa. Os sujeitos têm uma narrativa própria. E isso é extremamente importante. Por favor. Enfim, eles lutam contra os privilégios do saber. Para aqueles que se arrogam, o saber, assim Foucault critica a psicanálise. Não porque não seja uma ciência, mas precisamente porque é possuída por vontade de poder ou vontade da bem como ao mistério, à deformação e a tudo que pode ser mistificador, as representações que se impõem às pessoas. Em suma, a ideologia, palavra que Foucault evita cuidadosamente, porque a existência de forma alguma se reduz a essa luta. Aí ele já está falando de resistência. Então, veja, quando nós temos a ideia do ordenamento, do disciplinamento, você não tem direito à resistência. O resistente, que é o borderline, o que é resistir? Está fora da curva. Então, para os que resistem, você vai ter o conceito de transgressão. Então, eles vão ser penalizados. Ou exílio, ou sistema prisional, ou alijamento social. Então, de que forma vai se dar, e isso vai se manifestando nos movimentos sociais, principalmente nos novos movimentos sociais. Finalmente, as lutas atuais giram em torno da mesma questão: quem somos nós? Eles são uma rejeição dessas abstrações, uma rejeição da violência exercida pelo lado econômico e ideológico, que ignora que nós somos quem nós somos individualmente. Também uma rejeição da inquisição científica ou administrativa que determina a nossa identidade. Então, vejam, Foucault, ele era homossexual, então isso alimentou muito a discussão dele. Então, o que é a primeira identidade? Quando a sociologia vai discutir o conceito de status social, de papel e status. Para cada papel, para cada status, você tem um papel determinado. Já o Foucault ele quer se libertar, quer que a pessoa se mostre como ela é. Então, você tem consciência da sua própria identidade, mas você, como permitido, você construir a sua identidade. E daí a identidade do próprio grupo social que vai se manifestar.
Então, quando você vai ter um grupo de iguais ou de semelhantes, que ao mesmo tempo vai ser diferente dos que são considerados todos iguais, uma sociedade de iguais. O que é uma sociedade de iguais? Quando nós falamos dos portadores de necessidades especiais. E eles ingressam, eles não deixam de ser Down, não deixa de ser autista, mas estão inseridos num outro contexto. Passam a ter uma aceitação social maior. Porque o que nós tínhamos no passado, que qualquer criança na Grécia espartana, eliminados, em vários grupos indígenas, e como os defeitos físicos, principalmente portadores de defeitos físicos, e como que, de repente, você passa a conviver e a ver a pessoa, descobrir a pessoa naquele sujeito que até então não era considerado. Não era. Os trões de vários casarões de séculos passados aqui no Brasil viviam pessoas isoladas. E o cinema fez o Enigma do Casper Hauser, né, que é um clássico que vai discutir a questão do isolamento, e também o filme do O Homem-Elefante, né, que vai mostrar o que é o Homem-Elefante, como que o cinema vai pegar essa questão da diferença e vai tratar o Casper, quando ele é descoberto a partir do isolamento em que ele foi retido, ele não tinha a fala, não sabia se comunicar, porque ele não passou por um processo de aprendizagem. Então, o que é o isolamento? Então, as pessoas eram isoladas da vida social como se elas não existissem. Tinha uma vida vegetativa, alguns eram acorrentados, mantidos em corrente, e levavam comida, água, o que provia a permanência da vida, mas não vida social nenhuma. Né? Tá claro aí? Espero que esteja ficando claro. Viu? Por favor, João. Assim, Foucault renova o campo de análise do poder em a vontade de saber, ao afirmar que ainda não cortamos a cabeça do rei. Na filosofia política, mantendo a atenção exclusiva à soberania e Estado em detrimento de qualquer outra forma política. Ele descreve 3 tipos de lutas. Aí vejam o que é a cabeça do rei. É você vencer o Estado, que é aquele ente que está acima de todos nós. Ele é superestrutura jurídica, política e ideológica. Então, como que essa superestrutura, mas ele paira sobre o indivíduo. Aí veja, é uma cláusula pétrea, né? Aquela que não muda. Então, o que é garantido, o Estado é mantido o quê? Pelo poder constitucional da Constituição. O que significou 88 para o Brasil, a Constituição de 88. Então, veja das diferentes que nós tivemos, desde a primeira lá para o primeiro até a última de 88 e as diferentes tentativas de alteração da Constituição. Mas o que é a Constituição é que vai garantir o Estado, esse Estado, de preferência, o Estado de Direito. Mas é esse Estado que vai regular a vida cotidiana. Então, a compreensão do indivíduo, da condição de cidadão, na condição de sujeito social, como que esse indivíduo vai conseguir controlar
como ele vai conseguir ter no Estado o direito de existir da forma como se percebe e como ele é, da forma que como ele construiu sua identidade. E é a partir de vida que nós vamos ter a formação de grupos, todos aqueles grupos que, a partir das redes sociais, que eu mostrei lá no início, demarcação de terra, questão ecológica, o movimento negro. Então, como que eles vão deixando, não é uma pessoa, aí de repente é um sujeito social novo, o movimento negro. Ele é um sujeito social. Como que esse movimento, então, ele vai adquirindo e a sociedade vai dando áreas de liberdade, vai dando áreas de maior capacidade de se expressar, de se expor, de ser e de existir. Tá? Então, vejam quais são, descreve 3 tipos de lutas. As que se opõem às formas de dominação étnicas, sociais e religiosas. A questão da branquitude. Nós tivemos agora o exemplo do Congresso americano. É a maior expressão, né, dos supremacistas brancos. Tá? O que foi, então, 2, aquelas que denunciam as formas de exploração que superam o indivíduo daquilo que as produz. Então, veja, isso já vem desde Marx, né? A separar o indivíduo da sua produção. Então, aquela que denuncia as formas de exploração que separam o indivíduo daquilo que produz. Então, veja, ele é produzido socialmente e não pode se expressar. Aquelas que combatem tudo que vincula o indivíduo a si mesmo e assim garante sua submissão a outros. Lutas contra a subjugação, contra várias formas de subjetividade e submissão. Então, vejo as pessoas que já são submissas, os trabalhos brutos, né? O sim, senhor, o ponha-se no seu lugar, o você sabe com quem você está falando. Então, vejam como são expressões que submetem as pessoas, que não respeitam as pessoas na condição de ser, de um prestador de qualquer tipo de serviço ou de existência. Então, vejam como é fortíssimo essa questão. O Foucault se opõe, portanto, resolutamente aos que mais tarde seria chamado de política de identidade. Política de identidade ou mesmo de formas de comunitarismo. Então, vejam várias profissões que são ligadas. Meu filho não quer estudar, vai crescer, vai ser. Então, vejam a carga de preconceito que nós já estamos passando em relação a um prestador de serviço tão essencial, mas é expressão de poder, é expressão de classe, que persiste ainda de social. Por favor. Então, vejam, desse conjunto que eu coloquei até agora, como nós vamos ver, então, o real apresentado na forma virtual. O que é, então, as redes sociais, o que é o advento da internet, o computador usado lá na Segunda Guerra Mundial, como ele foi se aperfeiçoando, aqueles monstros que eram salas imensas para um computador, o que é um celular hoje, o que é a guerra 3G, 4G, 5G, 6G, o que é, então, essas gerações de celulares, como que não é só tecnologia, é poder. Por que a filha do dono da empresa chinesa nos Estados Unidos? Veja que é guerra de mercado. Então, veja tecnologia e mercado, como que estão associadas e como que elas se manifestam na vida cotidiana, como que elas alteram os diferentes movimentos sociais. Já a transmutação do real para o virtual,
a capacidade de organização de movimentos através de redes sociais permitiram a ultrapassagem dos limites das unidades clássicas de associativismo, como o bairro, os setores das cidades, dos estados nacionais, e adquiriu dimensão global, noutra perspectiva escalar. Então, veja, a escala é fundamental. Por que a escala hoje está, eu poderia dizer, na crista da onda? É o conceito que mais avança, é um conceito que complementa a geografia. Nós trabalhávamos só numa perspectiva de escala gráfica e escala métrica. Hoje adquiriu uma outra dimensão. Nós temos um conceito de escalaridade, nós temos uma escala geográfica que hoje teria outro sentido, significado, e nos permite trabalhar as interescalaridades, fazer o que eu trabalhar com o jogo de escalas. Então, foi um ganho, daí a importância do conceito de escala, como que eu traçou e a importância que ela vai adquirindo, de que escala eu estou lendo e como que eu vou aplicar esse conceito de escala, inclusive para a leitura da sociedade. Então, vejo esse momento da pandemia, como que os jornais televisivos, como que eles erram a questão da escala, eles não fazem nunca a questão da o que é ler o que é ler o estado do Amazonas, a centralidade de Manaus, diferente de ler São Paulo, como que eles dão o exemplo de Israel, né? O Israel superando, aí compara Israel com o Brasil, quando é impossível, tem que trabalhar na perspectiva das escalaridades. É impossível fazer só uma leitura estatística, uma leitura métrica. É outra métrica que tem que ser aplicada. E eles todo dia levam que é confundir o cidadão, porque não trabalha a perspectiva escalar. O que é a perspectiva escalar, o nível de comunicação, imagine o que resolver uma questão de vacinação em Andorra ou no Mônaco, não, né, provavelmente vai ser o que ou a França, que vai ser a partir da vacinação francesa, mas o que é vacinar Andorra e vacinar o Mônaco e o que é vacinar um país como a China, vacinar um país como a Índia, o Brasil, a Rússia. Então, é uma outra dimensão, é uma outra escalaridade que nós temos que levar em conta. Então, a pauta, além de nova, é muito variada, sugerindo diferentes leituras e interpretações. Essa questão do virtual. O que é o virtual? Veja como que ele, na pandemia, foi fundamental para o desempenho em sala de aula, para que nós pudéssemos chegar até aos alunos. Eu passei o ano todo dando aulas remotas. Acho que todos nós aqui passamos o ano dando aula remota. Então, o que é o uso, então, dessa realidade virtual, dessa realidade da internet, e de que forma elas interferem nos movimentos e como elas são incorporadas praticamente por todos os movimentos, o que é você ter as páginas, vários conceitos que não existiam, que não estavam no nosso vocabulário. Eu sou incapaz, eu, José, de incorporar esses conceitos, até a maior dificuldade, que aparecem em cada tantos profissionais, às vezes no mercado, na
social e eu não sei o que, que a pessoa faz, eu não consigo entender. É igual entrar dentro de uma linha de fábrica que vai ter diferentes profissionais, nem sempre a gente sabe o que cada um faz, mas você ter site na internet, blogueiro, influencer, são vários conceitos novos que advêm a partir desse mundo virtual, a partir da internet e a partir das redes sociais, como que as redes sociais, o que é para o bem e para o mal, né? Que as pessoas usam demais o Facebook, que usam o Instagram, e todas as formas, né, o Twitter, como que essas pessoas têm problemas. Havia problemas judiciais sérios. A pessoa disse que estava em tal lugar, aí viram fotografia dela do outro e passou a ser peça aceita pela justiça para provar uma mentira e poder julgar o indivíduo. Então, veja o que é a força das redes sociais e como que elas parece que chegaram para ficar dando de dono. Tinha uma que não sei nem mais há pouco tempo, todo mundo tinha, agora não tem mais. Né? De repente vai caindo. Então, vejam como que é moda e como que elas são, que na Bolsa Nasdaq são elas que controlam as ações mais valorizadas. Se chegar, vejo então, é uma espécie de um Bitcoin, né? O que é também esse dinheiro virtual, né? Já que aparece nas bolsas e que ficam tentando, né, fazer as cabeças dos investidores, o que é também a moeda virtual, que tudo o que é esse virtual do sistema bancário, o que é hoje o Pix, todas essas facilidades estão interferindo no mercado de trabalho, o que foi o sindicato dos bancários. Vejam só, o Real era um sindicato de bancários há 30 anos atrás, e o que é hoje, depois, as máquinas, os caixas eletrônicos, e hoje, com o celular, todas as operações praticamente da sua casa, se você estiver, sem necessidade de contato com um funcionário real. Tudo com um sistema virtual. Então, veja, é uma revolução que nós estamos vivendo, essa TI, essa tecnologia da informação, e como isso interfere nos movimentos sociais, nós não sabemos até onde isso vai e como vai. E nós retornamos à geografia, não é geógrafo. Aí nós temos o François Acher, Carminha lembra bem dele, né? Carminha, do François Acher, faleceu tão novo, né? Chega ao âmbito da condição urbana contemporânea, quando ele vai dizer, na imbricação da continuidade tempo-espacial, diz que configuração social não é mais um conjunto fixo. Que se configurações um espaço social, um volume social, pode-se dizer, de múltiplas dimensões. Ora, o que ele coloca, quando ele escreveu, ele é um grande teórico, mas faleceu em 2008 ou 2009. Então, vejam como que o Axé chega ao âmago da condição urbana contemporânea. Então, vejam só, da imbricação da continuidade tempo-espacial, se poderia projetar sobre um só plano, mas um conjunto de confusões que formam um espaço social, um volume social, pode-se dizer, de múltiplas dimensões. Então, como a capacidade de ler o real
dessa sociedade contemporânea, principalmente a sociedade urbana, essa sociedade é, 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 metropolitana, uma cidade totalmente conectada na internet e dentro de uma dimensão, né, desse espaço social que está se manifestando, né, como os serviços se propagam atualmente. Então, eu acho fundamental a forma como ele conseguiu ler essas múltiplas dimensões da ação do tempo espacial, dessa imbricação tempo-espacial. Por favor, João Oswaldo. E daí, do Rascher, vamos para o próximo, por favor. O Harvey ele vai dizer que vale notar com que frequência é na escala geográfica da vida, em pequena escala da cidade, que se situam os ideais das organizações sociais utópicas. Então, como que eu costumo usar muito essa expressão do Harvey, porque ele, né, vai dizer que vai notar com que frequência na escala geográfica da vida em pequena escala, o que é a vida em pequena escala? A escala da casa, né? O que é a escala do quarto, da sala, da cozinha, do mundo do trabalho, o que é a área de produção, que é a cozinha, o que é a área de consumo, que é a sala, é a copa, é a área de jantar, de refeições, o que é as organizações sociais utópicas, como que se constrói identidades nessa perspectiva. Então, o que é essa pequena escala? Se nós pegarmos o Gaston Bachelard, como que o Bachelard vai trabalhar na poética do espaço essas diferentes dimensões, né, do espaço e o que é uma porta, uma janela. Então, vejam a questão da escala, o que é a porta? A porta pressupõe o dentro e o fora, o que é o sistema, o que é a rua e a casa, o que o da Mata vai trabalhar também. O que é, então, essa relação entre a rua, a calçada, o que é o local de fricção lá do Baudelaire, né, das flores do mal do Baudelaire para compreender a cidade, o que é esse espaço e o que é as organizações sociais utópicas. Vou pensando em melhores condições de vida, então ele está dando margem aí ao Harvey a todas as utopias, mas como que vão se manifestar e na pequena escala na escala da cidade, porque a cidade é o real concreto, é a vida do cotidiano. Então, como o Milton dizia, né, a, a realidade só se manifesta no lugar, só no lugar. O lugar que ele coloca aí, o lugar não é global. O global praticamente não existe. O global é relações que se manifestam localizadas, né? E que lugar é esse? No do Ituã, não é? Pode ser o lugar do Ituã, né? Pode ser o que é né, o lugar da geografia das percepções, mas é o lugar conectado, né, aos diferentes mundos na perspectiva do virtual. Então, vejam, aí eu vou já pegar o Harvey, que ele esteve presente. O Brasil adquiriu expressão internacional quando protagonizou, em 2001, o primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre, com oficinas organizadas pelas entidades participantes, seminários, testemunhos, conferências e outras atividades, que foi o Fórum Social Mundial. Lá na gestão do Olívio Dutra, Porto Alegre, o primeiro, e como que ele foi sendo reproduzido. Então, o Boaventura de Souza Santos, também presente em todas as edições, afirma: o Fórum foi uma iniciativa de inclusão sem precedente. Em epistemologia do Sul,
discute a supressão e o padrão de hierarquização entre as culturas decorrentes da ação colonizadora. Propõe um diálogo norte e sul, integra o grupo de intelectuais, especialmente da América Latina, voltados à discussão da colonialidade do poder. Então, vejam como que o Boaventura e o próprio Harvey vão ler o Fórum Social Mundial. É a maior expressão dos movimentos. Começa com os movimentos sociais ainda sem muita expressão do virtual, eram as associações participando, depois como que vai entrando o virtual, e a expressão que esse Fórum Social Mundial passou a ter um contraponto ao Fórum Econômico. Né? Então, o que é contraponto? Os presidentes, os grandes bancos, é o Banco Mundial, discutir o Fórum Econômico e o que é os sociais discutindo Fórum Social, o ganho. E vejo, então, como que o Boaventura, esse intelectual português, lá de Coimbra, como que ele vai compreender essas relações. As relações, vejo o que é norte-norte, a relação sul-sul. Quando nós vamos discutir a relação norte-norte-norte, compreende a Austrália e a Nova Zelândia. Aí, às vezes, o aluno, mas como o professor está no hemisfério sul? Mas, da perspectiva das relações, são relações norte-norte. O que é a relação sul-sul? Nós estamos vendo que agora, para entender o movimento de escravização dos negros, e entender o que foi feito com a África, e o que é entender uma relação norte-sul, quando que realmente a eurocentricidade vai conseguir discutir com o Sul fora da perspectiva da colonialidade. Então, o que se pretende é fora. É claro que o dominante é a colonialidade do poder. O dominante é o quê? É a dificuldade de se construir uma simetria entre o saber geográfico próprio e o saber geográfico brasileiro, latino. Eu discuto isso no meu livro Brasil, a formação da Escola Brasileira de Geografia. Então, no livro, eu vou mostrar a dificuldade, a assimetria distante, como que é difícil. Né? Nós temos que pensar Brasil. Nunca somos sempre chamados para falar não para falar de mundo, não para falar de América Latina. Então, me lembro muito do Milton Santos, escrevi isso no livro Cidadão, quando eu estava em San Diego. Hoje, existe, para os que não são da Georgia, estão chegando agora, San Diego hoje é uma cidade da Alsácia, do Vosges, na França, que tem um Festival Internacional de Geografia e que tem o prêmio Vautrin, que é o prêmio que o Milton ganhou, interpretado como o Prêmio Nobel da Geografia. E eu estava lá assistindo, né, uma das edições do prêmio. O Milton era convidado, então tudo muito bem colocado, uma estrutura fantástica que eles fazem. Aí o Milton virou, agora temos aqui o convidado, Santos, que vai falar do Brasil. O Milton imediatamente pediu a palavra alto lá. Eu vim falar do mundo. Eu nasci no Brasil, mas sou um cidadão do mundo. Eu sou também meio mundo. Não usou a expressão sou cidadão do mundo, mas eu também leio o mundo. E ele já tinha, lá em 63, escrito as cidades dos países do mundo subdesenvolvido. Já tinha escrito que o espaço partagé, depois traduzido para o Brasil, o espaço dividido. Já tinha por uma geografia nova, já tinha escrito Lima, a periferia está no centro. Então, vejam como que ele se impôs, e era um homem, nós conhecemos bem, quem está na banca, como eu tive, de titular, sabemos como que ele se impõe, e sabia se impor. Né?
Então, e é uma pessoa fantástica, como um de primeira linha. Então, o que é essa epistemologia do Sul? Discutir a supressão da hierarquização entre cultura. Isso é muito difícil. Vou lembrar do Phalanstère, dos utopistas do final do século XIX, quando foram criar aquelas sociedades comunitárias no norte de Paris, na Bélgica, na Holanda, né? E o que é, então, a Ilha da Utopia dos Taros, mas isso não impede que discutamos frente essas teorias dogmáticas e vão se tornando realidade, como pode se tornar realidade. Daí a importância do grupo que discute a colonialidade do poder, né? O que é, então, considerar os saberes dos povos da América Latina, como que nós encontramos e a nossa dependência, né? O que é as relações de dependência, né? Se nós pegarmos o Samir Amin, se nós pegarmos o Emmanuel, para compreender como que se deu origem a um conceito de país desenvolvido e subdesenvolvido, aquela ideia que o subdesenvolvido, uma espiral desenvolvimentista, chegaria a ser país desenvolvido, né, achando que os outros iam parar, esperando que os subdesenvolvidos chegassem. Os outros chegaram numa sociedade pós-industrial e nós estávamos ainda experimentando a industrialização. Daí que o Milton vai escrever ainda, ele publica na Colômbia, Brasil, país industrializado subdesenvolvido. Ele vai mostrar essa faixa, que a industrialização não gerava desenvolvimento. Tá? E dentro dessas teses, né, do desenvolvimento desigual e combinado, que vem lá de Lenin, mas o que é importante é compreender dessa perspectiva um conceito de terceiro mundo construído em 52 pelo Alexis. Como que esse conceito de terceiro mundo e como que ele vai ser forte no momento que é da Guerra Fria, e ele vai assumir uma expressão muito forte no momento da Guerra Fria. E o que é chegar ao desmonte? O que é o desmonte da União Soviética? O que é do Muro 89 e 91? Como tem uma expressão fortíssima para o desenvolvimento capital, a força do neoliberalismo nessa. E vejo que é hoje a Rússia, a Federação Russa, como continua a parte, e o poder. Nessa guerra de vacina que nós estamos vivendo, a gente podemos ver como, sem querer falar da falácia do conceito, mas por que nós não temos a nossa vacina? Né? Que contexto nós vivemos de movimentos sociais, mas mesmo quais são os países que detêm vacina, que detêm saber. Não é à toa que o país que tem o maior número de matemáticos, de doutores em matemática e em física, creio que em outras áreas também, sei dessas duas áreas, é a Índia, né, que tem maior concentração e a revolução que a Índia vem fazendo, apesar das condições de extrema miséria que ainda tem no país, mas a mudança que o país vem fazendo. Mas o que é essa colonialidade do poder e como que nós temos que avançar na atenção? O Rogério acabou de lançar um livro há 2 semanas, ele não usa o conceito de decolonial, ele usa de decolonial, ele bota um S no meio, e está até agora, estou achando interessante o que o Rogério faz, é muito interessante, né? E está esse livro, os colegas professores aí, que eu acho que todos já têm, e é muito interessante ler a questão dessa colonialidade do poder.
Por favor, João. Então, a partir do fórum, a cidade ganhou fama internacional. A cidade criou e aplicou a lei do orçamento participativo, e foi replicado em várias cidades do mundo. Então, vejo o ganho, o que significou o fórum, o primeiro Fórum Social Mundial, e o que significou o orçamento participativo. Ele, o primeiro em Porto Alegre, só com 40% da receita, as demais já eram comprometidas, verbas de gabinete, e como que 40% foi possível, né, fazer sem a reforma que o PDT fez em Curitiba. Essas duas cidades emblemáticas que nós temos, uma Porto Alegre, que adquiriu fama internacional devido ao Fórum Social Mundial e principalmente ao orçamento participativo, desde então uma peça de gestão, e Curitiba a partir de impacto no sistema viário, no sistema de mobilidade. Então, o que foi a introdução em Curitiba de um sistema de transporte todo garantindo mobilidade, introduzindo o sistema de canaletas, né, lá do Jaime Lerner, o fechamento de ruas, criando ruas de pedestres, como ele fez na Rua 15, o embelezamento e reformosamente da cidade, como que ela ganha fama, mas todas as vezes que nós vamos pegar ranking de cidades com melhor qualidade de vida, fica entre Porto Alegre e Curitiba, elas sempre estão no ranking. Os últimos rankings eu não tenho acompanhado, porque com um aumento acentuado de pobreza, acho que em todas as cidades, um aumento acentuado de desemprego, já estamos na faixa dos 14% de desempregados, então isso altera com a realidade de qualquer cidade, menos mesmo aquelas que têm uma acumulação esplêndida como é São Paulo, né, que ainda é a sede, o capital corporativo continua e permanece em São Paulo, mas o esvaziamento de capital corporativo do Rio de Janeiro, como o empobrecimento da cidade e uma certa manutenção ainda de São Paulo, apesar de todas as crises. Então, vejam o que foi o orçamento, né? E vamos ter o Fórum Nacional da Reforma Urbana, que é a concretização da participação das associações e cidadãos na elaboração, implementação e monitoramento de todo e qualquer projeto que tenha uma implicação urbanística na cidade. O movimento de reforma urbana no Brasil, ao longo de décadas de existência, alcançou inegáveis conquistas, assim como comprometedoras dispersões. Aí vejo o que é esse movimento. Nós estamos falando de movimento social, como emergiu um candidato que chegou a ser presidente da República, o Lula, que saiu do movimento sindical, o que foi a expressão do movimento sindical, e o que é a expressão dos movimentos sociais urbanos, o que é um Boulos. Então, vejo, Boulos e Lula são duas expressões de dois movimentos, o movimento sindical e o movimento social. Então, o que é o MT? O que é aí como que a emergência de dois movimentos que tiveram uma expressão e que estão inscritos na história do país, né, pela importância que eles tiveram e têm até hoje.
né? Principalmente as centrais sindicais. A expressão que as centrais sindicais deram e a expressão dos diferentes movimentos sociais que adquiriram as manifestações e as territorialidades as mais distintas. E eu dou exemplo das CUFAs, né? Que é o movimento, a Confederação Única das Favelas. Então, como que a favela emerge como sujeito social, a favela que nós discutíamos como uma forma de solução, não problema de solução, mas a ser favelado e de estar favelado. O que é o estigma? Todo o estigma que passa sobre o favelado, que é, então, o movimento negro. A favela, é claro que é onde nós vamos ter o que é um percentual maior de negros, de desempregados, é onde tem o maior número de jovens mortos também. Então, vejam como que a chamada cidade oficial, a cidade formal, a cidade que paga IPTU, a cidade que paga todas as taxas, e como que ela é diferente da chamada cidade informal, como o IBGE vai a cidade normal, né? Então, o que é essa divisão do formal, do informal, do legal, do ilegal? Né? O que é a ideia, o conceito de ilegalidade? Então, como é ilegal também a entrada dos camburões, a entrada da polícia, a morte de crianças, né? O conceito bala perdida, as balas perdidas, como que de repente, né, o que é a Central Única, como que esse movimento ele vem aparecendo com campeonatos de futebol das favelas, com desfile de moda, com fortalecimento de toda a de criação, né, de designs de favelas, movimentos de arquitetos que dão assistência às construtivas da favela, movimento de patrimônios dos que trabalham com a área do patrimônio cultural, do patrimônio edificado, do patrimônio simbólico, como que pegando a favela, já tentando reconhecer a favela como patrimônio, como forma de habitação popular, só que para isso a favela precisa ter acesso à energia, ao abastecimento de água, ao saneamento básico, né? E à regularização fundiária. Então vejam o que é esse acesso à favela e compreender a favela e os conjuntos nacionais. Vejam o que é a política de habitação, que vem lá desde da gestão do Getúlio Vargas, os primeiros conjuntos habitacionais, os IAPs todos, aqueles conjuntos dos comerciários, dos